cutucando com os papos. Já tá gravando, viu, moço? Olá. Show de bola. Vocês querem que eu comece falando? Porque fui eu que escolhi o conto, né? Por favor. Então, também tem muito de aleatório de eu ter escolhido esse conto aí. Porque eu também gosto de entrar na internet, buscar aquelas listas lá de melhores contos, só que essas listas eu acho que ainda é muito limitado, sabe? Porque tem, tipo assim, você vê lá a lista de 100 melhores contos. Aí raramente você encontra uma mulher na lista, então isso aí que eu acho que é bem chato, porque com certeza tem muitos contos de autoras que a gente não leu e que são bons. E, e aí eu pensei assim, não, tem que indicar alguma mulher. Acho que o Anderson até pensou nisso também quando indicou aquela primeira que a gente leu, que tinha que ter alguma mulher, assim, para indicar. E eu até pensei nessa autora também, justamente porque os contos dela, além dela aparecer nessas listas com frequência, né? O nome dela, dessa autora, os contos delas costumam ter um teor mais de combativo mesmo nessa questão de gênero, que eu acho que é até importante também a gente ler alguma coisa do tipo, porque às vezes a gente passa muito despercebido desses temas, porque a gente lê textos muito variados, né? E que não tocam muito nesse tema. Tanto é que a própria autora mulher que o Anderson trouxe foi sobre sci-fi, né? Não foi. Nem sei se é sci-fi, né? Mas quase uma distopia ali que a gente leu o primeiro conto, né? Então era outra temática. Não era sobre essa questão de gênero. Aí tem até outros contos dela que parecem que são muito bons também. Tem aquele êxtase que a gente já leu. Eu particularmente gostei muito. Eu lembro que o Yuri chegou na discussão falando assim que não tinha entendido nada, mas depois que a gente discutiu o conto lá, o êxtase, eu acho que foi bem produtivo. E tem um também que eu esqueci o nome agora dos contos, mas tem um que é A Festa, não sei aonde, que eu sei que a autora faz umas referências aí a Virginia Woolf, que as duas eram contemporâneas e meio que amigas e inimigas ao mesmo tempo aí também. Depois eu vou falar mais detalhes sobre a autora, sobre o que eu li dela, né? Mas eu achei interessante esse conto mais pelo título mesmo e por achar que iria tratar de algum assunto assim sobre a questão de gênero mesmo. Só que eu acho que o conto vai além. Só que eu ainda tô meio em dúvida sobre as minhas impressões, sabe? Porque ao mesmo tempo que no final do conto eu fiquei bem comovido, só que no início eu tava meio assim, será que esse conto é tão bom igual os outros que a gente leu, né? Porque a gente sempre pega a comparação. Então ainda tô meio sem, ainda não decidi se ele é tão bom quanto os outros três que a gente já leu esse ano. Posso falar? Fala. Oi, Ano. A Catherine Mansfield, era muito cultuada tanto pela Virginia Woolf quanto pela Clarice Lispector. Inclusive, uma das duas, eu acho que foi a Clarice. Não, foi a Virginia, que falou que ninguém escrevia como ela. E eu já falo de cara, gente. Eu terminei de ler esse conto, já dei 5 estrelas, tá? Já tô dando minha nota já. Pois a Clarice, ela achou os textos da Catherine aleatoriamente. Quando ela tava, não sei se era em alguma livraria ou em algum sebo, passando assim os livros e leu.
E dizem que ela falou assim, essa sou eu, quando ela começou a ler os contos. E a e tem outras coincidências aí, já que você tá tocando sobre esse assunto da autora. Uma é que ela é contemporânea do Kafka. O Kafka morreu um ano e meio depois da Catherine. Ela morreu só com 34 anos, então ela era muito jovem, teve uma vida muito intensa. Ela morreu de tuberculose, assim como o Kafka e outros grandes autores, acho que o Chekhov também. E ela era muito fã do Chekhov, que é do conto que a gente leu, né? A Dama do Cachorrinho lá. E, e também tem uma questão que dizem sobre o estilo de escrita dela, que ela não dava finais mirabolantes para os contos. Assim como o Chekhov também. E, e até fala também que ela é um estilo diferente do modernismo e tal, só que isso aí, eu nem sei o que que era o modernismo na questão dos contos, né, nessa época. Eu sei que de autoras contemporâneas ali, acho que era ela e a Virginia Woolf, que eram as principais, né, de mulheres contistas, naquela época lá do início do século XX. E a Clarice é posterior, né? Acho que a Clarice leu. E tem a questão dos diários dela também, que na verdade eram cadernos que o marido dela pegou e montou tipo um diário. Na verdade, na montagem, né, dos cadernos. Selecionou algumas partes e publicou os diários. E a Clarice disse que amava as cartas e os diários dessa autora, ler, né? Então é uma parte interessante também da gente conhecer depois. E ela é uma das autoras que eu fui lendo assim sobre a vida dela e acontece muita coisa, sabe? É interessante que uma autora que morreu tão jovem tenha tido uma vida tão intensa assim. Seu áudio tá fechado ainda. Anderson. Peraí. Voltou, né? Não, você contou esse caso, Clarice, eu lembrei dessa história. Eu tinha esquecido, eu já tinha lido também em algum lugar sobre isso. Eu tenho a impressão, Eno, posso estar enganado, que a propaganda que esses grandes autores faziam contava muito, sabe? Tô falando que ela não esteja merecedora, né? A Catherine. Mas, imagina, receber um elogio da Virginia Woolf, né? Eu acho que era meio que um selo de comprovar que a pessoa era boa ou não, né? De qualquer outro desses autores aí. Então, é interessante, né? E uma autora da Nova Zelândia, né? Que também é um país que a gente ouve falar tão pouco, né? É. E na prática, né, e ela realmente foi publicada, não sei se foi uma editora da Virginia Woolf, que publicou um conto dela que chama Prelúdio, que também é muito famoso, que eu nunca li, mas que é famoso. E aí acho que a partir disso que ela começou a ter bastante sucesso. Mas é engraçado que assim, aqui no Brasil, pelo menos eu não tinha escutado muito falar sobre essa autora, não. Mas eu acho que assim, no século XX, acho que ela foi muito importante mesmo. Pelo que acho que tipo assim, os principais autores sempre comentam sobre ela. Tem até um soneto de Vinícius de Moraes sobre essa autora. Tem umas coisas assim que eu nem sabia que ela tinha essa fama. Mas eu não conhecia muito essa autora. Tanto é que uma coisa que influenciou eu escolher o conto também foi que a gente já tinha lido ela. Eu já tinha gostado também. Eu acho que pesa também o fato de ser um autor, assim, majoritariamente contos, né? O conto, ele não é, pelo menos no Brasil, um gênero muito popular. E essa autora, ela é conhecida, mas ela é sempre publicada muito em coletânea, sabe assim, textos esparsos, separados.
E de uns tempos para cá começaram a surgir livros dela, né, com compilações só dela e tal. Inclusive, eu tenho até um livro aqui para vocês, que é esse livro aqui, que são 15 contos dela. Só que eu queria ter lido nessa tradução minha aqui, Ana, mas aí eu li na que você mandou mesmo, sabe? Porque eu comecei a ler nessa e eu vi que parece que nessa tradução que você mandou para a gente, alguns trechos faltam algumas palavras, entendeu? Mas acho que não vai prejudicar em nada, não. Acho que é coisa assim, dá para relevar. Mas, por exemplo, na primeira frase do conto, que fala que a senhora lá, tem um adjetivo que é usado para ela, esqueci agora, depois eu olho. Na minha tradução fala que além daquela era velha. Isso assim, uma informação interessante, né? Sabe que era uma senhora idosa e tal. A tradução que você mandou para a gente não traz. Então, É que eu até baixei aqui esse que você tem e eu até comparei antes de mandar. E eu achei esse que eu mandei melhor. Engraçado. sério? Só que, Eu só não, que eu, não, eu, eu só li a primeira página, né, do que você eu tem aí. só li a primeira. Eu gostei mais desse que eu tenho aqui, para te falar a verdade. Ah, Achei uma linguagem mais... E achei o texto mais organizado. Por exemplo, quando tem a fala de algum personagem, normalmente você continua com a fala do narrador, né? Então, o personagem fala, coloca o travessão à fala do narrador. Nesse que você mandou, a fala do narrador está separada da fala do personagem. Eu acho que isso organiza o texto um pouco, sabe? Mas, assim, são pequenos detalhes, né? Mas eu também li muito pouco para comparar, mas eu percebi que tem algumas coisas que estão faltando nessa tradução que você mandou. Aqui, entendeu? uhum. Mas eu acho que assim, não tem tanta diferença assim não. Pelo que eu li, não é algo que vai Não, não comprometer, não. vai comprometer, não. É... Mas acho que um jeito bom da gente começar a falar sobre o conto mesmo é você falar por que que você gostou tanto. Ô, Eno, eu li só uma vez, né? Eu normalmente, esses contos que a gente tem trabalhado, eu tenho lido 2 ou 3 vezes, mas esse realmente não tive tempo de ler 2 vezes. Mas ele foi muito impactante. E isso, para mim, conta muito. Eu até comentei com vocês, eu estou muito afeito agora à questão do impacto pessoal. E esse conto mexeu muito comigo, sabe? Eu mergulhei muito nele, entrei na história daquelas meninas lá, das Kelvin, e eu achei o final, nossa, excepcional. Porque eu, sinceramente, eu fui criando uma história meio que de vingança na minha cabeça, sabe? Aquelas vezes eu aprontar alguma coisa ali com aquela casa, destruir, sei lá. E foi tão anticlimático para mim que eu achei muito interessante, sabe assim, achei, nossa, achei maravilhoso. E me deixou mais no chão ainda, entendeu? Então isso para mim valeu muito a pena. Eu acho que é um conto bem enxuto também, assim. O outro conto dela que a gente tinha lido, eu lembro que eu fiquei igual o Yuri. Eu fiquei um pouco, achei um pouco confuso, custei entender muito o conto. Esse não, esse para mim foi bem direto, sabe? Eu acho que era aquilo ali. Então, eu gostei mais desse conto do que do outro conto dela que a gente tinha lido esses, pra falar a verdade. Mas acho que E, basicamente é isso. e o Yuri? Qual que foram suas impressões? Cara, então, eu gostei do conto. Ele não me gerou um impacto imediato, então eu sinto que para eu gostar ainda mais, essa discussão é necessária. Mas eu gostei da forma que ele é escrito e eu gostei das ideias que ele tem a apresentar. Eu só acho que para que a gente encontre essas ideias de forma mais profunda, realmente o debate é necessário. Porque, como o próprio Anderson disse, é um conto ele muito direto, de certo modo, né? Ele é curto, ele não é assim tão explícito, né? Então ele não deixa em evidência 100% das ideias, talvez, que ele queira expor. Ele é, de certo modo, implícito. Então, eu gostei, mas eu sinto que tem bastante coisa para a gente explorar dele, bastante coisa assim. Não que a gente vai ficar muito tempo debatendo ele, mas que o intercâmbio de ideias aqui vai ser necessário para a gente enxergar coisas que a gente não enxergou de primeira, talvez. Tem algumas dinâmicas que eu anotei aqui que eu achei interessante, cara. Por exemplo, mas na verdade eu fiquei curioso, que o Antes falou aí que ele ficou surpreso com o final, porque ele estava criando na cabeça dele uma ideia de
vingança. Por que você teve essa ideia no final ali, ô Anderson? Não, eu não sei. Eu acho que é porque talvez eu meio que queria isso, sabe? Que, tipo, as Aquelas meninas que estavam meninas, subjugadas quebrassem aquelas a casa de meninas, pelo boneca? menos uma vez na vida, terem uma voz, sabe? E ocupar algum lugar, vamos dizer assim. Mas não, Isso é massa. continua a mesma estrutura, sabe? Mas assim, para mim foi uma quebra de expectativa. Eu esperava ou que elas destruíssem, ou que elas gritassem com as meninas, agredissem alguma coisa, mas assim, elas eram tão subjugadas que não tinha como, sabe? Assim, era muito cruel. Não tinha o que fazer. Sim, sim. É, Qual que foi o último conto que a gente leu? que Foi a gente leu, a dama do cachorrinho ou A não? Dama do Cachorrinho. A Dama do Cachorrinho, que era do Chekhov, né? Que a gente até comentou, se eu não me engano, que principalmente esses autores russos, eles costumavam muito escrever sobre coisas completamente banais, né? Do dia a dia. Tipo, eles não exatamente criam histórias, né? Que tem reviravolta ou tem clímax. Eles simplesmente picotam uma parte do dia e botam no texto. Então, por exemplo, fazendo um gancho aqui, eu acho que esse conto, de certo modo, ele é parecido. Porque realmente não acontece nada durante o conto. É só umas meninas que recebem uma casa de bonecas, elas vão para a escola e mostram a casa de bonecas, e aí tem ali um conflito, mas tipo, não acontece nada. É como se fosse picotado uma parte de um dia normal e colocado na história. Não tem ali nenhuma história de fato, né? É como se fosse um dia normal sendo narrado, sabe? Mas, por exemplo, vou viajar completamente aqui, mas já que o Anderson contou uma coisa que ele imaginou, no começo do conto não tem nada a ver, né? Logo ali depois da primeira, segunda página, eu já vi que não tinha nada a ver. Mas quando teve ali na primeira página que eu não sabia sobre o que o conto era, não sabia de nada, e aí teve lá que elas receberam uma casa de bonecas toda enfeitada, toda bem feita, que veio de sei lá onde, e aí ela tinha uma cor esverdeada, e que falou um negócio que ela tinha um cheiro esquisito, que a ponto de deixar qualquer pessoa doente. Eu falei assim, e cara, será que essa mulher vai matar essas crianças, cara? Que doideira. Eu juro que no começo eu pensei isso. Falei, Mas não, eu tem pensei alguma coisa também. a ver. Tem alguma coisa a ver, cheiro que deixa doente. Aí, sei lá, porque a senhora Rei passou um tempo na casa lá dos Bornel e depois deixou uma casa de boneca para as crianças. Eu falei, ih, já tem merda aí no meio. Aí ela vai se vingar, vai matar as crianças. Aí as crianças vão mostrar para as amigas das escolas, vai matar as amigas também, vai todo mundo morrer. Só que aí depois da segunda página, eu já vi que não tinha nada a ver. É basicamente um texto sobre dinâmicas sociais, sobre bullying. Também me lembrou muito sobre Senhor das Moscas, cara. Lembrou muito Senhor das Moscas. O Eno já leu o Senhor das Moscas? Não, mas eu sei mais ou menos como é porque eu vi o Cara, filme. é Eu vi o fantástico. filme. É fantástico. E É, assim, é... pode falar. Não, é que eu só queria comentar que tem uma coisa que faz muito sentido no que você tá falando, porque assim, só que aí no caso teria uma diferença, eu acho, do Senhor das Moscas, porque no Senhor das Moscas eu não li o livro, mas pelo que tem no filme, as crianças são meio que deixadas ao léu, e aí a dinâmica social é toda a partir das próprias crianças, não é? Não, Só que, sim, tem toda essa só diferença. que aqui no conto, uma coisa que eu reparei é que os adultos, que no caso são as mulheres que têm voz no conto, as mulheres adultas, que é a tia, a mãe, e não sei se talvez a professora também, não sei se aparece a professora, mas acho que a tia, a mãe principalmente, tem coisas que elas falam e que as crianças meio que assim repetem. Então, a partir de convenções sociais que vêm dos pais, as crianças criam essas mesmas convenções para elas, mas a partir desse padrão que vem dos pais. Então, é uma coisa que, assim, como se fosse um sistema de opressão, digamos assim, porque eu acho que esse conto ele fala muito sobre determinados tipos de opressão, só que não nesse termo banal que a gente usa, né? De às vezes falar de opressão para tudo, não. Mas esse conto ele vai no cerne da coisa e consegue mostrar
o tipo de opressão, assim, na prática, sem ficar tipo assim, militando, digamos assim. O conto ele não quer militar, mas ele quer mostrar como que acontece na prática, entendeu? E as crianças repetindo comportamentos que vêm dos adultos. E no momento que essa tia traz essa casa de bonecas, e no momento que ela fala que essa casa de bonecas não é para ser mostrada para as Kelvins, como é que é? Talvez. Kelvins. Eu esqueci o nome da família lá, mas a própria tia impõe essa regra. E essa casa tem essa simbologia também que ela não é para todas as meninas, ela é para algumas meninas. E aí tem dois tipos como é que eu posso dizer? São dois tipos de enquadramento aí. Tem um enquadramento social, que as meninas ricas são diferentes das meninas pobres, mas também um enquadramento de gênero, porque a casa de bonecas ela tá presente para as mulheres. Só que os homens eles nem aparecem no conto. E, e você percebe que a casa de bonecas tem uma simbologia muito maior para as mulheres do que para os homens. Porque senão eles iriam aparecer também no conto para poder disputar aquela casa de bonecas. Só que eles simplesmente não estão ali presentes. Mas só para dizer que assim, que essas coisas que vocês estão falando não é viagem, não. Aqui, só para falar, massa, moço. Eu lembrei de uma coisa, porque acontece, eu falei que eu tinha uma expectativa de um final diferente, talvez porque tem um conto da Clarice Lispector, que inclusive talvez seja o conto mais famoso da Clarice Lispector, que é o Felicidade Clandestina, que é muito parecido com esse, né? Só que o Felicidade Clandestina tem um final otimista. E aí talvez, inconscientemente, eu tenha ligado esse conto ao Felicidade Clandestina, porque são bem parecidos, na verdade. Posso contar um pouquinho do Felicidade Clandestina ou vocês querem que eu não conte? E aí? Eu não gosto muito de spoiler, não, mas se você conseguir Tá, contar com menos spoiler. beleza. É basicamente uma menina muito pobre, que provavelmente seja uma referência à própria Clarice, lá no Recife, que tinha uma amiga que o pai era dono de uma livraria. E ela tinha muita vontade de ler os livros, principalmente o livro lá do Monteiro Lobato, e a menina nunca emprestava o livro para ela, entendeu? Não deixava ela ter acesso ao livro de jeito nenhum. Só que assim, não vou contar mais nada não, porque tem outras coisas que acontecem no conto. Mas você sai do conto meio que redimido, sabe? Quando termina o conto da Clarice. E nesse aqui, não. Então, assim, eu acho que talvez eu tenha ligado aí, sabe? Vai acontecer alguma coisa diferente e tal. Mas não, né? Inclusive, os adultos do conto, de quem talvez a gente esperasse uma atitude, sei lá, mais racional, não, eles são flexíveis, né? Então, a única que teve uma ideia ali de chamar as meninas, que foi a Késia, né? Eu acho, para ver a Casa de Bonecas. Mas aí eu fiquei pensando também, será que essa menina chamou por ter sentido dó das meninas, né? Ou porque ela queria se orgulhar também de que ela era dona da Casa de Bonecas, sabe? Eu não captei muito bem nessa parte qual que seria o real interesse dessa menina, mas para mim ela realmente teve uma demonstração de bondade, vamos dizer assim. Eu senti que essa parte ficou no ar, Sim, porque ficou difícil da gente saber mesmo se ela queria que acontecesse alguma coisa ruim mesmo, chamando as meninas para dentro da casa, ou se ela queria mostrar por bondade, assim. Ficou meio no ar isso aí. sim. Talvez compense até a gente ler depois na outra tradução, para ver se fica essa mesma impressão. Não, beleza. A gente confere depois. Mas é isso. E, Eno,
só para fechar aqui um pouquinho essa ideia do que você falou antes, que eu acabei abrindo um parêntese, né? Voltando ao nosso anterior. Mas eu acho que a Casa de Bonecas também tem um duplo sentido, porque eu vi essa Casa de Bonecas não só como a Casa de Bonecas propriamente dita, mas como a casa dessa família também, dessas meninas, como se elas fossem também bonecas, né? Até pelo modo delas se vestirem, né? Todas arrumadinhas, engomadas, e por não terem uma autonomia, por sofrer essa opressão também, né? Então, não é que elas são vítimas, sabe? Eu acho que talvez a palavra vítima não seja ideal para falar aqui, mas elas estão sob um sistema que condiciona com que elas reproduzam esse tipo de comportamento, tipo assim, ad infinito, entendeu? E até mesmo as meninas também lá que são rejeitadas, tipo assim, são as bonecas velhas, maltrapilhas, sabe? Também, assim, as rejeitadas. Então, a Quando Casa tem de aquela Bonecas, parte que eu acho fala sobre a roupa delas, né? Que é como se fosse uma roupa que era tudo colada com roupas das sim, meninas. eu fiquei imaginando aquilo ali, fica uma coisa tão... Você vê que a roupa é bem cafona, né? Assim, a forma Lembra a Emília, né? A Emília, que é uma boneca sim, cheia de... toda remendada, né? toda Eu pensei remendada. nisso também. Mas pode falar aí, galera. Não estou mutado, não, né? Olha, é claro que tem essa grande diferença, né, entre Senhor das Moscas e esse conto, porque realmente o Senhor das Moscas estão abandonados, né? Então não tem. É basicamente lá, o intuito do Senhor das Moscas é demonstrar o nascimento dos instintos naturais que algumas pessoas poderiam acreditar que não existem em crianças, mas que, postos sobre um mundo perverso, eles aparecem muito. E por que eu pensei em Senhor das Moscas? É claro que a dinâmica é diferente, né? No conto a gente está numa sociedade normal ali, não tem nenhuma selva, não tem nada disso. E eu concordo sim que com certeza eles estão muito condicionados, como o Anderson disse, sobre a reproduzir coisas que eles veem ou que eles ouvem. Mas eu não acho que seja só isso. Eu não consigo enxergar que seja só reprodução. É claro que tem muito também da reprodução, mas eu também, e eu vou explicar os motivos, eu também acredito que tem nesse conto muito além dessa simples questão de reprodução de crenças. Ah, então se meus pais pensam isso, eu vou reproduzir isso. A tendência é que sim, mas não sempre. E eu enxerguei alguns indícios nesse conto. Então eu também consigo enxergar nesse conto, para além da situação dos pais, questões de bondade e maldade das próprias crianças mesmo, coisa assim, delas, independente de terem pais ou de terem pais preconceituosos ou não. Então, por exemplo, na verdade, um comentário anterior, que a gente pode, quem sabe, explorar depois. Eu acho que é mais um conto, e aqui eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. É mais um conto que, de certo modo, ele dá indícios para nós de que ser adulto não significa que você entenda de alguma coisa. Porque, assim, a quantidade de coisas que eu leio que me apontam isso é brincadeira. E que basicamente só reforçam a opinião que eu venho tendo há muitos anos na minha própria vida. Que às vezes você ser pai, você ser avô, você ser mais velho, pode significar muito e pode não significar bosta nenhuma. Então, o simples fato de ter aquelas mulheres lá, a tia, sei lá o quê, a mãe, sei lá o quê, que proíbe, sei lá mais quem de adulto aí que tem filho, não significa nada, só significa que você fez sexo e engravidou. Se você é bom pai, boa mãe, se você tem alguma capacidade de transmitir conhecimentos, transmitir valores, isso aí não é nada garantido. Então, porque querendo ou não, tá um pouco, já vem um pouco junto, né? A ideia de que quando a gente vê uma pessoa, sei lá, mais velha que nós, ou que tem alguma estrutura social, por exemplo, a gente não tem filhos, a gente não é casado, a pessoa tem filhos e é casada. De certo modo, ela é mais experiente que nós, ou talvez saiba mais que nós. Pode ser que sim, mas não é necessariamente isso. Então, ter esse tipo de... fazer parte desses tipos de estrutura não necessariamente te dá o benefício que você acha que dá. Então, você ser mãe ou ser pai não necessariamente te torna mais sábio, que é o que geralmente as pessoas pensam, né? Então,
o resultado disso que a gente pode ver aí a rodo um monte de gente que é pai, mãe, avô, avó, e tem um monte de responsabilidade, às vezes um monte de pessoa para cuidar, não sabe de bosta nenhuma. Mesma coisa com qualquer outro tipo de hierarquia, pessoas que estão numa hierarquia acima da nossa e talvez saibam infinitamente menos que nós. Citando brevemente, mas a gente talvez conseguiria fazer uma relação com os próprios políticos. Quantos políticos que tem aí que com certeza sabem menos do que nós três que estão aqui? Não que nós sejamos gênios, a gente não é nada. Mas assim, eu só quero dizer o seguinte, como às vezes é fácil passar uma falsa impressão. O simples fato de você ocupar um certo espaço, seja ele numa dinâmica familiar ou numa dinâmica social, ele, a princípio, dá uma impressão de que você é algo que não necessariamente você é. Entendeu? Mas isso dê os exemplos no conto, moço, com as crianças que você... Então, na parte que você viu que elas são boas ou más, independente do... Sim, não, como eu disse, eu estava fazendo esse comentário breve antes sobre os pais. Porque assim como a gente pegou esse pequeno recorte desse conto, e aí os adultos que aparecem para nós são adultos que reforçam as crenças que estão sendo expostas no conto, com certeza, independente de ser nessa época ou não, também existiam, nessa própria época, talvez ali próximo até eles, pessoas na mesma situação de idade, de estrutura familiar, que já viam o mundo de uma forma diferente. Então, se o mundo vem evoluindo de lá para cá, não foi à toa, né? Com certeza sempre existiram algumas pessoas que foram dando continuidade a essa crença de melhoria. Então, de eliminar esses tipos de preconceitos que não são fundamentados. Então, o conto, ele expõe para nós, os adultos, que reproduzem essas crenças. Mas, com certeza, existem, talvez em menor número naquela época, com certeza. Mas também já existiam, com certeza, as pessoas que já tinham uma percepção mais inteligente da realidade. E outra coisa é o seguinte, algumas dinâmicas que eu percebi, né, seja de maldade ou de bondade. Primeiro, o ambiente escolar, foi exatamente lá no ambiente escolar que me lembrou muito o Senhor das Moscas. Porque, querendo ou não, beleza, né? As crianças, quando elas estão em casa, talvez elas possam ouvir de vez em quando, assim, uma coisa ou outra e acabar reproduzindo. Mas, cara, a partir do momento que a criança está no ambiente escolar, né, ela pode sim reproduzir alguma coisa, mas, cara, ela tá ali e ela, de certo modo, tem consciência do que ela tá fazendo ali. Talvez ela não entenda tudo o que ela faz. Então, eu estou fazendo tal e tal ação por causa de tal ou tal motivo. Talvez ela não saiba explicar tudo que ela está fazendo. Mas quando tem lá como é que é o nome das meninas? Esqueci, Kelvys, né? Quando tem lá as Kelvys, e aí junta todo um grupo de meninas, e sai uma menina desse grupo para ir oprimir as Kelvys, perguntar se ela vai ser... como é que é o nome? Não lembro o exemplo que ela dá, se ela vai ser lavadeira, um trem assim. Empregada doméstica. Empregada doméstica. Sai uma menina de um grupo que primeiro que ele é numericamente superior. Isso por si só, fisicamente, né, já é uma opressão, o fato de ser numericamente maior. Você se sente em superioridade numérica e você sente a capacidade de... você já se sente na capacidade de imprimir uma postura para uma pessoa que está num grupo numericamente inferior que você não teria coragem se você estivesse em equilíbrio. Então, já é uma predisposição natural de covardia. E não necessariamente é porque ela é criança ou porque ela é... Se ela fosse adolescente, se ela fosse adulta. Isso é uma dinâmica social que acontece com qualquer tipo de pessoa. Então, essas percepções de superioridade, de inferioridade... Cara, a partir do momento que elas estão num grupo, a princípio superior, pelo menos socialmente, é um grupo ali que tem um status maior. Elas se sentem mais... Como que eu falo? Elas se sentem beneficiadas por estarem fazerem parte daquele grupo. Elas se sentem privilegiadas também. Privilegiadas, perfeito. É essa palavra que eu queria. Ela já se sente na capacidade de ir até as Kelvys, que estão em inferioridade numérica, e não só em inferioridade numérica, mas também com todos os outros tipos de desvantagens. Elas estão cabisbaixas, devem estar tristes, elas estão vendo que as Kelvys estão olhando e que estão, sei lá, queria estar participando também. Então, as Kelvys, elas estão com todo e qualquer tipo de inferioridade e na primeira oportunidade, uma dessas crianças sai do grupo e essa criança que sai de certo modo, aplaudida por todas as outras que estão lá olhando
né, ver o que elas vão fazer, e ela sai do grupo delas, vai até o das Kelvins, que estão quietas, só para demonstrar a sua força. Então, é claro que... E tem também questão de reprodução daquilo que vê e ouve em casa, com certeza, mas não é só isso. Não é só isso. Eu acho que esse instinto de demonstrar dominância, por isso que me lembro muito do Senhor das Moscas, porque o instinto de demonstrar dominância, de demonstrar que você está numa situação mais favorável do que o seu concorrente, eu acho que ele é natural do ser humano, tanto dos homens como das mulheres, tanto das menininhas como dos menininhos. Então a gente vê esse tipo de rivalidade em qualquer ambiente, até mesmo no jardim de infância. Inclusive, é uma coisa que o Senhor das Moscas toca muito, e tem muitos autores, muitas pessoas aí que falam muito disso também. O jardim de infância talvez seja onde você vai enxergar as dinâmicas sociais mais esquisitas, porque é como se ali fosse um ambiente mais propício a ter uma ausência de regras. Então, a partir do momento que não tem um certo controle, de preferência de alguém responsável, né, que tem a capacidade para isso, se você deixar as pessoas, as crianças, mais livres, quanto mais livres elas ficam, mais essas assimetrias sociais vão se mostrando. Então, geralmente, o cara mais alto, de certo modo, vai subjugar o cara mais baixo, de certo modo, a menina mais bonita vai subjugar a menos bonita, de certo modo, a pessoa mais rica vai subjugar a menos rica. Então, por exemplo, por que tem as duas irmãs, né? E aí eu vou entrar na questão da família. Tem as duas irmãs, a Isabel, tem a Kézia e tem a outra lá, a Lore, né? Só que a Lore nem fala dela direito. Eu queria falar da Isabel e da Kézia, né? Sei lá. A Isabel, eu acho que foi impressão minha, não tenho certeza, mas eu entendi que ela era mais velha, não é? Ou não? Talvez um pouquinho só. Era mais velha, perfeito. Então já tem aí uma assimetria de idade, já tem uma hierarquia de idade. O simples fato dela ser mais velha não é determinante, né? Às vezes o irmão mais novo pode ser mais importante socialmente do que o mais velho. Mas geralmente essa assimetria de idade indica alguma coisa. Geralmente a irmã mais velha sai na frente, é a tendência. Então foi uma tendência que se confirmou. A irmã mais velha, elas recebem a casa, e aí você pode perceber que quando elas estão combinando, né, de mostrar a casa para as meninas, quem que toma as decisões? A Isabel, a mais velha. Não, porque a gente vai mostrar para tantas meninas e eu vou falar de tal coisa. Aí tanto que, quando elas vão mostrar, a Isabel começa a mostrar para as meninas, falar, não, olha essa textura da parede, olha esses móveis, olha como essa casa é feita. E a Kézia, tanto tem uma parte que ela fala assim, nossa, mas você nem falou do lampião, que foi uma coisa que a Kézia tinha achado muito interessante, que para ela foi a melhor coisa da casa inteira, mas segundo a ótica da Kézia, a Isabel só se preocupava de verdade com o status da casa. Então, com a forma como as meninas que ela queria que fossem amigas dela enxergariam que a casa é bonita, que a casa é charmosa, que a casa é bem feita, todas questões estéticas, para, de certo modo, elevar o valor social da Isabel. Enquanto a Kézia, e aí está a diferença de percepção entre as irmãs. A Kézia, beleza, ela pode ter achado a casa linda também. Tudo que a Isabel achou bonita, ela também pode ter achado. Mas o que a Kézia mais gostou da casa foi o lampião, que não necessariamente era a coisa mais extravagante. Talvez é uma coisa, se a gente for a fundo, talvez tenha até uma questão de significados subliminares, questão do lampião, porque fala bastante do lampião dessa casa, não necessariamente é algo que chama atenção, assim, de cara, não Alguma sei. coisa da luz em meio às trevas, alguma coisa simbólica também. Com certeza tem algo simbólico, entendeu? Mas me chamou muita atenção quando a Kézia falou com a Isabel, cara, você nem falou do lampião, né? Eu lembro que está escrito assim, a Kézia começou a suspeitar que a Isabel estava se esquecendo do lampião, ou não estava dando a importância que o lampião precisava, como se ela tivesse realmente, como se o lampião não importasse muito. Então, a gente percebe facilmente nessa dinâmica que o intuito da Isabel, desde o início, era comandar por ser a irmã mais velha, e ela queria propagar essa hierarquia de ser a irmã mais velha, de tomar as decisões sobre a casa que elas receberam. Ela era responsável por mostrar a casa para as meninas. E outra coisa, quando elas mostram a casa, quem que é a menina que sai sendo paparicada? A Isabel. Então, tanto que a gente lembra, logo depois que ela mostra a casa, as meninas já começam a falar que a Isabel é minha amiga, já começam a dar de braço dado com a Isabel. E, enfim, tem várias dessas dinâmicazinhas aí no conto, não vou lembrar de todas. E a Kézia, não necessariamente, ela estava se importando tanto com isso.
eu acho que a impressão que eu tive é que o intuito da Kézia realmente era mostrar a casa. Tipo, nossa, eu tenho uma casa legal, eu quero mostrar. Não necessariamente tiraram alguma vantagem com isso. Então, olha a diferença de percepção. São as mesmas irmãs, da mesma família, provavelmente receberam a mesma educação. Se são de diferentes idades, não é uma diferença grande, talvez seja 1 ano, 2 no máximo. Tá? Então, deixa eu pegar meu celular para carregar aqui. Essa diferença de idade pode significar alguma coisa, mas pode não significar também, então não é determinante, entendeu? Mas, assim, a gente já percebe a diferença de percepções. Então, a Kézia é a menina que acolhe as Kelvins no final, não é? Por que a mesma irmã, da mesma família, da mesma mãe, da mesma casa, tem uma visão completamente diferente da Isabel? Não é 100% reprodução, senão ela também reproduziria aquilo que ela ouvia em casa. Então, tem um pouco da essência da própria pessoa também. Tem algumas pessoas que já nascem um pouco diferente, digamos, sabe? Talvez já nascem um pouco mais pronto para as ideias. E ela convida as meninas no final. O que ela mais se importou foi uma coisa que a maioria das meninas que querem estar não se importariam, que é o lampião, sabe? E tem alguma outra coisa que eu anotei aqui também, cara, eu tenho que lembrar. Mas, deixa eu ver. Ah, e outra coisa, a questão da hierarquia também dentro da própria família. A forma, é uma coisa que eu estava pensando, essa é uma teoria só, mas uma teoria que eu estava pensando em relação a por que será que a Kézia talvez tenha sido uma menina melhor, né? Porque, bom, vamos resumir, vamos ser bem direto, né? A Kézia teve comportamentos melhores do que a Isabel, ponto final. É um fato, ela acolheu as meninas, ela aparentemente ela não conseguia reproduzir os mesmos preconceitos que a Isabel tinha ou que a mãe dela tinha. Eu estava pensando que será que isso tem alguma coisa a ver com a própria hierarquia da família? O fato dela ser irmã mais nova, talvez, de certo modo, por estar sempre subjugada à irmã mais velha, de certo modo já tem ensinado para ela ao longo de toda a sua vida que acolher quem está subjugado talvez seja o melhor caminho do que expressar dominância, sabe? É uma coisa que eu pensei muito. Porque a Isabel, por ser irmã mais velha, não estou falando que ela é malvada, que ela tem maldade no coração, não é isso. Mas ela foi a primeira a nascer. E aí depois nascem as outras irmãs. Então ela, desde o começo da vida, sabe que ela é a maioral, que ela veio primeiro, né? E a gente sabe qual que é o impacto disso nas famílias. Geralmente tem isso mesmo, de que irmão mais velho é mais para frente, e aí geralmente irmão mais novo é mais paparicado, porque é mais frágil. Sempre tem um pouco disso. E aí, por exemplo, as Kelvins também no final também me chamam muita atenção, porque elas estão nessa estrutura familiar frágil desde sempre, elas sofrem preconceito com isso desde sempre. E aí, tanto que no final, o final não exatamente me surpreendeu, o final ele me deixou feliz. Feliz, assim, com a reação das Kelvins. Porque elas vão lá, vão andando pela rua sem nenhuma pretensão, né? Pelo que eu entendi, elas não passaram ali naquela rua porque elas queriam ver a casa, elas estavam só indo para casa mesmo. Aí a Kézia chama elas ficam surpresas, ficam relutantes, mas vão. Depois que elas são despachadas por uma adulta, elas vão embora numa boa, claro que tristes, e sentam na calçada e conversam uma com a outra com aquele tom de... Como que eu falo? Tipo assim, um tom de quem entende a realidade que está vivendo. Então, por exemplo, é uma pessoa que também... São duas pessoas, né, que por conta das suas condições, de certo modo, já estão subjugadas a uma hierarquia, onde elas entendem a realidade das pessoas que vivem subjugadas. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa que não estivesse adaptada a essa realidade, a partir do momento que ela fosse despachada da casa, ela daria um piti, ela ficaria puta, ela ficaria triste, ela não entenderia o que está acontecendo, ela quebraria a casa, como o próprio Anderson tentou supor que aconteceria. Então, assim, uma pessoa que não aceita aquela realidade que ela está, ela teria um comportamento assimétrico com o que ela está acostumada a viver. Mas aquelas duas menininhas já estão tão acostumadas a sofrer esse tipo de opressão que elas simplesmente chegam a um certo ponto que elas entendem que é aquilo que elas têm para receber. Não que seja certo, mas, assim, é o que elas foram condicionadas, é a forma como elas foram condicionadas a reagir, sabe? De certo modo, elas já criaram uma empatia por aquela... Empatia não é a palavra certa. Elas já criaram uma certa aceitação mesmo com aquela realidade que elas vivem. Elas sabem que
é aquilo que elas vivem. Talvez tenha algo a se fazer, mas elas talvez não saibam o quê, sabe? Então é a realidade que elas vivem. E talvez não tenha Mas nada por mesmo que elas quê? possam fazer em relação às meninas que têm mais status. Mas por que você ficou feliz com o final? Com esse final? O primeiro que eu fiquei feliz, na verdade, cara, assim, eu fiquei feliz com o final. Primeiro porque as menininhas viram a casa, né, que elas queriam ver. Isso eu achei legal. Quando elas vêm andando pela rua, aí a Késia vai no portão assim, aí fala que as duas menininhas pareciam dois pontos brancos de luz, que eu acho que tem muita coisa simbólica nisso aí também. E elas vão vindo, e aí uma fica relutante, aí eu acho que... Eu não lembro quem que incentiva a ver a casa, se é a mais velha ou a mais nova. Eu acho que é a mais nova, não é? Que no conto a narradora até chama de Nossa Elce, né? Nossa, Repete nossa esse Elsa, Nossa Elce o tempo exatamente. todo. E querendo ou Inclusive, não, é é algo uma bem coisa simbólico aí interessante, né? também. Por que que o narrador fica usando esse Nossa Elce, né? Aí vocês têm uma teoria para isso? Cara, eu acho que a única teoria possível é, primeiro que foi intencional. Ela não escreveu todas as vezes Nossa Elsie sem querer. Então ela com certeza pensou e escreveu isso que ela quis. Se ela escreveu isso porque ela quis colocar alguma coisa ali. E eu acho que a única explicação possível é ela querer demonstrar que a sempre se referir qual que é o indivíduo mais frágil desse conto? É a Elsie, é a nossa Elsie. É a mais nova, a que menos sabe da relação familiar mais frágil. Então, tem ali um grupo de meninas, são as duas irmãs, que mais sofrem, né, que são as Kelvys. E ela é a mais nova, a que menos sabe, sabe? Então é como se ela estivesse dando a entender que nossa Elsie, ela é nossa, ela está protegida por nós. Ela talvez seja a representação mais próxima da inocência que a gente busca, da inocência que a gente aplaude e que a gente deveria proteger, entendeu? E eu acho que também essa expressão do final aí, né, de que é realmente a nossa Elsie que incentiva a irmã a ver a casa, né? Se eu não me engano, a irmã mais velha estava relutante em ver a casa. Eu acho que quando chega no final, que passa as duas, e a Késia chama e a irmã mais velha fica relutante, o fato de a nossa Elsie ter incentivado, não, vamos ver sim, eu quero ver, de certo modo meio inocente, é mais uma expressão da pureza daquela menina, da inocência daquela menina. Ela não, talvez não tinha consciência, tanto quanto a irmã mais velha, de quais males aquilo poderia causar, dos preconceitos que poderiam ter naquela casa, das coisas que talvez um adulto poderia falar ou fazer, caso visse elas pegando na casa, entendeu? E talvez a irmã mais velha já tivesse um pouco mais de consciência disso, e exatamente por isso ficou tão relutante. Ela ficou ali, ela falou que não ia ver a casa umas 2 ou 3 vezes antes de aceitar, né? Então, eu acho que a nossa Elsa muito para demonstrar esse afeto mesmo, essa tentativa de proteção com a menina que é a mais inocente do grupo, a que mais resguarda os sinais de pureza. Ô, moço, olha, não, beleza. Eu realmente, isso não é uma discordância, não, tá? É só uma. São só percepções diferentes. Eu realmente fiquei muito arrasado no final, sabe? Eu não vi nada de esperançoso no final. Porque assim, mas elas viram a casa. Mas foi tudo muito rápido, sabe? Eu fiquei pensando, será que era melhor? Será que foi melhor ver? Será que não seria melhor nem ter visto? A gente Sim, poderia sim. ser tão inocente e falar que viu o Lampião, sabe? Tipo assim, então, tipo assim, menos pior, eu pelo menos vi o Lampião, sabe? Mas é tão cruel você pensar com criança é, ser enxotada porque estava simplesmente vendo uma casa de boneca, sabe? É, não sei, eu achei muito cruel, sabe assim, eu vi tudo isso com Concordo. muita crueldade, sabe? Eu não vi, eu vi assim, como aquele, só foi dado a elas conhecer uma via torta, uma realidade da qual provavelmente elas nunca farão parte, né? De uma forma muito rápida, mas com desfecho muito trágico, assim, muito humilhante, sabe? Como elas foram enxotadas ali, uma coisa que não fazia sentido algum aquela mulher, daquela bronca, né? Como deu nelas.
É, e eu fiquei na dúvida sobre a personagem da Késia, porque, assim, se a Késia teve a coragem, né, de chamar essas meninas para ir lá ver a casa, eu acho que poderia ter tido um pouco de coragem também para defender um pouco essas meninas, sabe? É por isso que o Endo, eu acho que o Endo ficou um pouco meio que aberto, assim, eu não entendi muito bem. Mas aí depende, por exemplo, quantos anos essa menina deve ter, entendeu? Poderia, talvez, Sim, né? Dependendo da idade, mas sim. É, a gente também não sabe a idade dela. Então, às vezes, ela é uma criança ali de 8 anos, tipo, o que ela vai falar, sabe? Eu, sim, não, sim. Só assim, eu fiquei um. Eu fiquei realmente assim. Eu acho que me coloquei muito no lugar dessas meninas, sabe, das Kelvin ali. Sim. Agora, lógico, há uma beleza no final de você pensar também que aquilo que era insignificante, que seria o Lampião, como você falou, né? O Lampião talvez realmente não fosse a coisa mais importante da casa, mas aquela menina ter essa capacidade, essa sensibilidade de perceber aquela beleza também que a outra percebeu, sabe? Mas, assim, sabe o que eu acho mais trágico, para falar a verdade? Eu não sei se vocês vão entender. Vocês vão entender. É que é coisa na minha cabeça. Essas meninas elas tinham tão pouco e a opinião dos outros era tão importante para elas que ainda que o Lampião não fosse a coisa mais bonita da casa, seria porque a outra falou. Então ela criou no imaginário dela que aquilo fosse uma coisa muito especial. Sabe? Então, tipo assim, o simples olhar o Lampião era uma forma dela se equiparar de alguma forma, por um breve momento, aquelas meninas. Tá vendo? Então eu achei isso muito trágico. é, Eu fiquei muito angustiado com isso tudo, entendeu? Sim, sim. Mas eu entendo que realmente, igual eu falei, eu precisava, eu tô gostando de ler os contos sempre 2 vezes, ô Yuri. E esse eu li só uma vez, eu queria ter lido de novo, mas ele me impactou tanto, por isso que eu já dei 5 estrelas, porque eu me impactado. Mas vai lá, moço. Só para fazer rapidinho meu comentário, 1 minuto. Não é exatamente que eu fiquei feliz com o final, eu não fiquei feliz, óbvio que não. Mas assim, eu gostei de ver, o que eu quero dizer é que eu gostei de ver alguns pequenos indícios positivos. Então, por exemplo, na verdade, esse papo é um papo muito louco, porque é um papo que ele se encaixa em qualquer realidade. Qualquer realidade, a gente consegue fazer um desenho de coisas positivas e de coisas negativas, de coisas que podem nos trazer otimismo e podem nos trazer pessimismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer recorte de realidade, independente de cara, de qual recorte que seja, sempre dá para tirar pontos positivos e pontos negativos. E aí, por exemplo, vamos pegar a nossa realidade de agora. Tem nada a ver, não estou comparando nada com nada, mas assim, se a gente quiser olhar a nossa realidade agora e só falar coisas ruins, né? Então a gente vai cobrir os nossos olhos com os olhos do pessimismo, a gente vai conseguir. A gente consegue. Se a gente só quiser enxergar as coisas ruins, a gente vai conseguir. Mas se a gente quiser tentar, apesar de todas as coisas de ruins que acontecem, tentar enxergar pelo menos um ou outro indício de coisas boas, a gente também consegue. Então, todas essas coisas ruins estão presentes lá. Mas quando eu vejo pequenos indícios, que seja 1, 2 ou 3 indícios de coisas legais, coisas boas, coisas que talvez apontem, não exatamente que são otimistas, que trazem esperança, mas que pelo menos apontem para um pequeno momento de felicidade, é algo que chamou minha atenção. Então é claro que ali é um cenário ruim, onde as meninas, como você disse, é trágico, né? É triste. As meninas são quase chutadas de lá por nada. É tudo muito triste ali. Mas quando, por exemplo, eu vejo que essa personagem Késia, que eu nem conheço essa personagem Késia, ela me foi apresentada em 5 páginas, sabe? Eu conheço ela há 10 minutos. E essa personagem de 5 páginas, que eu conheço há 10 minutos, mostra uma empatia por um grupo de meninas que ela não deveria ter empatia por, de certo modo, assim, pô, legal, cara. Legal. Quando ela foi chamar as meninas pelo portão, falei, pô, legal que tem isso aqui escrito. Quando a menina mais velha fica relutante e a mais nova lá, com toda sua inocência, seu ar de pureza,
convence a mais velha a entrar, elas entrem, nem que seja por um instante, elas vêm à casa, eu fico, pô, legal. Claro, poderia ser mais, poderia ser mais. Poderia ser também o fato, assim, como o Anderson falou, e eu concordo, né? Se a gente for olhar com uma outra ótica, pô, talvez seja melhor que elas nem tivessem visto a casa, porque olha o que aconteceu. Concordo também, é uma realidade não exclui a outra, né? O fato, às vezes, a gente tentar ver com otimismo, não necessariamente significa que os pessimismos não existem, eles existem simultaneamente. Então, sim, eu concordo com essa visão também. Mas, querendo ou não, talvez elas tenham ficado felizes por um breve instante. E isso, pelo menos, já significa alguma coisa. No final alívio, também, né? alguma Alívio. coisinha pode significar. Nem tenha sido um momento falso. E só para finalizar, no final, quando elas conversam, né, as duas irmãs, elas sentam na calçada, uma coisa assim, e elas conversam umas com as outras, eu também fiquei feliz com aquele momento. O momento das duas irmãs estarem conversando entre si. Assim, elas, por exemplo, é claro que o conto é de 5 páginas, cara. O conto não explora nada profundamente, mas assim, aquele breve momento das duas irmãs pequenininhas, subjugadas, sentando na calçada e conversando uma com as outras, uma com a outra, de certo modo já dá uma impressão de que elas, por exemplo, são mais unidas do que a Isabel e a Kézia. Como eu disse, o conto é muito pequeno, não dá pra gente deduzir nada. Mas é como se elas já tivessem um grau de união maior, um grau de parceria uma com a outra maior do que das irmãs Isabel e Kézia, por exemplo, sabe? Então, assim, são pequenos indícios, que é um conto tão devastador que qualquer pequeno indício de microfelicidade que dê para ver é uma coisa que, assim, já me deixa felizinho, entendeu? Mas é claro, não é um final feliz. São coisas que são legais de ver. Se esses pequenos indícios desse para ver mais vezes ao longo do conto, eu ficaria feliz, entendeu? Então, tem várias coisas que eu tenho aqui de teorias, baseado inclusive na questão da vida da autora, que eu acho que vai ajudar a gente a compreender melhor isso. Eu, eu, eu acho que eu concordo com vocês dois sobre essa questão do final do conto, que só que eu vejo assim, pra mim o final do conto foi trágico, extremamente trágico. Só que, como o Yuri tá argumentando, existe um ponto aí de uma esperança, uma certa luz no fim do túnel. Eu vou tentar falar sobre isso. Assim, sobre a questão das irmãs, que foi a primeira coisa que o Yuri falou. Você tá ouvindo, Yuri? A primeira coisa que... Ele deve estar Tô lendo alguma ouvindo, velho. coisa. Não, eu tô ouvindo, é porque o meu celular tá descarregando, ele tá carregando aqui na tomada, por isso que eu tô torto na cadeira. Aí, como eu não tô falando, eu vou deixar aqui a câmera desligada, o microfone mutado, mas eu tô aqui ouvindo. Beleza. Sobre a Oi, questão das... oi, oi. Ah, Abre só um parêntese aí de 10 segundos. hum. Eu acho que agora, depois de tanto tempo que a gente está lendo contos, a gente percebe que os grandes contos, eles sempre têm esse caráter meio ambíguo, né? A gente percebe que há possibilidades. Então, isso é muito legal. Isso aconteceu na Dama do Cachorrinho, aqui agora de novo. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Então, assim, são aquelas duas histórias, né? O conto nunca conta uma história só, né? Então, isso é muito bom. Muito bom. Sim. Mas antes de ir para o final mesmo, quando eu estava lendo essa questão das irmãs, eu pensei assim, e essa ambientação que ela fez do conto, assim, que você vê que é na zona rural ali, e tem aquela questão da escola distante e tal, só que você vê que a maioria das crianças da escola, daquelas meninas, eram de condição financeira muito boa. Então, isso é claro que nesse aspecto existe uma diferença muito grande, com boa parte, praticamente todo o século XX no Brasil, em que pouquíssimas pessoas tinham esse tipo de condição que essas meninas tinham, né? Mas eu fiquei pensando que tinha algumas coisas que me lembrou muito a vida que minhas avós tiveram, sabe? É, é, e quando chega nessa questão do papel das irmãs,
o Yuri falou muito sobre essa questão do que é propício do ser humano, da essência do ser humano, né? Do biológico e do natural. E é interessante que eu sempre penso primeiro no que é propício do social e do que é relativo ao histórico, assim, da mentalidade da época. Mas eu acho que as melhores análises são aquelas que conseguem conciliar as duas coisas, sabe? Quando, por exemplo, a irmã do meio ali, se ela era diferente, ela é diferente tanto por conta de algum aspecto social, mas também por conta de algum aspecto biológico, porque não é só uma coisa, sabe? É, e eu falo isso pensando que, assim, essa Késia, ela até aparece em outros contos dessa autora, essa criança, e ela, para mim, ela é um pouco da representação da própria autora, porque ela tinha duas irmãs mais velhas, só que ela também tinha irmãos mais novos, ela era meio que uma irmã do meio ali, e ela era, de certa forma, uma ovelha negra. Mas antes de falar um pouco sobre essa autora, tem a questão da irmã mais velha, que eu vejo que uma das minhas avós, por exemplo, foi irmã mais velha com muitos irmãos. Eu sinto que antigamente, principalmente, tinha uma questão muito, um certo tipo de. Assim como tem o patriarcado que a gente fala, e aquela questão do homem mais velho, do primogênito, que ele tinha funções que eram diversas dos outros irmãos. Eu acho que é quando a irmã mais velha também, ela tem funções diferentes. E essas funções são muito da questão de você dar uma continuidade a algo que já vem de antes, de uma conservação. E nesse sentido, de conservar, inclusive, valores que vêm dos pais. Então, apesar de eu concordar muito com essa questão que o Yuri pôs aí, das crianças e do comportamento delas, por exemplo, na escola, que ali não tinha um adulto presente, elas se comportaram daquele jeito de concorrência, né? Umas concorrerem com as outras, e isso realmente acontece nas escolas, né? Você vê que quando alguém tá com a mochila melhor, com a lancheira melhor, com o lanche melhor, sempre tem essa relação, né? De querer mostrar para o outro. Tanto é que isso dá uma dó, deu uma dó quando as meninas estavam, as Kelvins lá, comendo o lanche delas todo engordurado, enquanto as outras comiam pão com carne de cordeiro e o pão amanteigado e tal. Então são esses detalhes que são umas sutilezas, assim, mas que são coisas muito ácidas. E tem nesse conto, assim, que essa autora, eu achei que ela é muito objetiva, ela foi muito ácida em algumas partes do conto, e eu me identifiquei com isso, mas ao mesmo tempo tem algumas sutilezas também, que foram importantes para engrandecer mais o conto, porque se fosse uma coisa só ácida, acho que viraria um conto muito panfletário, e não é só isso. E, e sobre essa questão da matriarca, voltando um pouco aí, tem a questão do valor, assim, do cuidado que ela tem que ter com as outras irmãs, mas não só de um cuidado que ela tem que ter com as outras irmãs, mas dela ter uma representação como uma mulher que é forte, mas ao mesmo tempo que ela não contesta muito as coisas a ponto de ser uma rebelde. Tanto é que a irmã mais velha, ela não é a rebelde. É a irmã do meio, que é a Kézia, que é a rebelde. Na verdade, a irmã mais nova, que é a Kézia, no conto, que é a rebelde, né? Mas sobre a vida da autora, ela também não era a irmã mais velha, e a família dela mudou para Londres quando ela era nova ainda. Ela pôde vislumbrar a cidade de Londres, assim, e como uma coisa que era maior do que o que ela já tinha, apesar de que a família dela não era uma família pobre, era uma família rica, a família da autora. Só que ela era um ponto fora da curva, porque desde sempre ela já escrevia, acho que ela publicou um conto já ainda adolescente, da fase de criança para adolescência ela publicou um conto, só que depois ela teve um período que ela ficou sem publicar nada e depois voltou a publicar. E quando a família dela volta para Nova Zelândia, ela volta também, só que ela não queria ficar lá. Ela não se sentia à vontade lá.
até que ela começa meio que a boicotar a própria família. Isso é a história da autora, né, gente? Ela começa meio que a boicotar a própria família e começa a ter casos com mulheres, a ser meio que mal falada lá na cidade. E aí o pai dela e a mãe, para poder resolver esse problema, manda ela de volta para Londres e paga para ela ficar lá. Tipo assim, meio que paga para ela estudar em Londres e tal, e ela não causar mais problemas para eles. E aí, nesse período que ela fica em Londres, ela, ela casa com um cara lá e 3 semanas depois separa. Ela contrai uma doença que ela considerava que tornava ela suja, que era a gonorreia e tal, e a família também meio que assim vê isso como um tabu. Ela também tem outras coisas que acontecem também com ela. Acho que ela engravida e perde o neném também. E depois chega uma época que o irmão dela morre na Primeira Guerra. E aí, a partir disso, ela fica bem depressiva mesmo. E por último, quando ela já está perto da morte, ela contrai a tuberculose, e que era uma doença, assim, bizarra na época, né? Tanto é que ela procura uns tratamentos alternativos e tal, tipo uns negócios lá de bombardear raio-x na pessoa. E ela tem essa esperança de que ela vai se curar, mas ao mesmo tempo nos cadernos dela vem uns pensamentos assim de que de suicídio também, algumas coisas assim, mas nada tão grave, mas que essa autora assim, ela teve uma vida muito intensa e de certa forma ela representava um ponto fora da curva na família dela, assim como essa criança do conto, a que mostra a casa de bonecas para as Kelvins lá representa. Ela não tem o mesmo padrão social de ser uma opressora, digamos assim. Tanto é que eu acho que essa questão de dar atenção ao Lampião tem alguma simbologia aí sobre uma sensibilidade que essas meninas têm, que é diferente dos outros. Elas olham, elas enxergam uma coisa que as outras pessoas não enxergam. E é interessante usar o Lampião também, porque você pode criar mais teorias ainda com essa questão da luz, né? E tanto é que teve vários movimentos na Europa que lembram disso, né? A questão do iluminismo. O iluminismo que é dar luz onde não tem luz. E aí, a partir disso, ter grandes autores que vão levar a luz para as pessoas e tal, que é uma questão do diferencial. Então, eu acho que tem essa sensibilidade dessa Késia aí que representa muito essa vida dessa autora e que coloca uma coisa meio que positiva no conto. Porque, de alguma forma, quando as meninas saem lá, elas saem da casa, elas andam um pouco, parece, e meio que elas suspiram assim, e tem uns pensamentos que a gente não sabe o que que é, mas que de alguma forma mostra que elas têm a sensibilidade. Só que ao mesmo tempo é muito trágico, porque elas vislumbram alguma coisa, só que a gente sabe que o que elas vislumbram não é muito, é pouco. Você ter a sensação de conhecer uma casa de bonecas e a partir disso você vislumbrar algo bom só a partir de uma casa de bonecas, ainda é muito pouco, até pelo que a casa de bonecas representa, né? Porque, novamente, quando eu penso até na vida que as minhas avós tiveram mesmo, para elas essa dimensão do cuidado. Inclusive, a simbologia da própria boneca mesmo tem uma representação muito diferente do que tem para as crianças de hoje em dia, né? Tanto pela questão de que, assim, antigamente você não tinha acesso às imagens de tudo que tinha no mundo, que hoje o mundo é muito globalizado, então, hoje em dia você vê na internet, você vê na televisão, você vê no celular, tudo sobre o mundo, tudo ao mesmo tempo, é informação demais. E antigamente, pelo menos nessa representação que está no conto, você vê que as crianças elas não tinham acesso a muita coisa diferente. Você vê que na vida delas tem a casa de bonecas, que é uma coisa assim imensa, de tão diferente que é, mas elas não têm uma imagem do que é o mundo fora, elas não conseguem vislumbrar.
E eu acho que esse vislumbre foi o que a própria autora teve quando ela foi para Londres. Que ela viu um mundo que não era o mundo que ela tinha lá na Nova Zelândia, que era muito diferente. Tanto é que isso gerou um conflito interno nela muito grande. E foi o que fez ela querer voltar para Londres, né? Mas tem essa questão dos vislumbre, mas também tem a questão de gênero. Porque uma casa de bonecas, você se libertar a ponto de conseguir ter uma casa de bonecas, você vai estar criando uma outra prisão para você, que é a prisão de gênero. Porque a casa de bonecas, ela representa essa dimensão do cuidado que você tem que ter com as outras pessoas, e essa dimensão de que qual que é o tipo de brinquedo que essas meninas têm para ela, o que que esse brinquedo representa na vida delas, e qual que é o papel social dessas mulheres na sociedade como um todo. E a Catherine Mansfield, ela meio que ela é uma rebelde também no sentido de que ela consegue escrever o que é muito além para aquelas mulheres da época, que ela consegue publicar textos e tal, que é muito além do que as mulheres daquela época conseguem vislumbrar, que seria o papel assim de ou você ser mãe ou ser professora, que era sempre a dimensão do cuidado, e é sempre o que está relacionado a essa simbologia das bonecas. Então, eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu acho que o mais importante é que tem muitas ideias aí por trás, sabe? E não só das ideias, mas também dessa questão da forma como o conto foi escrito, da acidez que tem o conto, mas ao mesmo tempo muitas sutilezas também. Ô, moço, só uma curiosidade, muito legal. Esse nome Késia é um nome bíblico. É o nome de uma das 3 filhas de Jó, que é o considerado livro mais antigo da Bíblia, né? Inclusive. E são 3 filhos que ele teve depois da tentação dele e da perda dos bens dos primeiros filhos pelo diabo e tal. Inclusive, na maçonaria, tem um grupo chamado Filhos de Jó, por causa desses 3 filhos de Jó, que é um grupo de caridade que surgiu mais ou menos no início do século XX, inclusive, viu? Então, assim, uma coincidência, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas acho interessante falar isso, essa questão desse nome Késia, que é um nome bíblico. Inclusive, eu conheço uma Késia. E só mais um detalhe sobre o final aí, que quando eu li, cara, eu literalmente chorei. De tão assim, triste que eu fiquei. Eu fiquei arrasado. Porque. E eu acho que o final ele foi coerente, assim. Coerente com o que eu esperava do conto, sabe? Porque eu consegui perceber desde o início, apesar de que esse conto também não foi o conto que, assim, na primeira página eu não achei que ele foi tão impactante como, por exemplo, aquele lá, Diga que não me mata, que desde a primeira página você já tem um impacto, assim. Eu achei que esse não foi tão impactante assim. Só que desde o início eu percebi que essa autora, ela tinha uma acidez assim para trás, ela tinha uma coisa assim amarga, sabe, para poder representar no conto. E, e eu fui percebendo essa amargura assim, até diante dos acontecimentos, né? As crianças saem correndo para ir contar para as outras sobre a casa de bonecas. Aí depois uma o julgamento que tem sobre essas meninas Kelvin, só porque elas eram filhas da lavadeira e tal. Eu vi que tinha uma amargura assim no conto. E, e eu fiquei triste porque foi mais porque essas crianças do final, elas não puderam vislumbrar algo que fosse muito maior, sabe? Elas ficaram muito limitadas, eu senti, assim. Essas duas crianças do final, elas ficaram assim. Foi um final, de certa forma, meio que fatalista, porque por mais que elas vislumbrem algo bom e tenham uma sensação de tipo assim, nossa, nós conseguimos ver a Casa de Bonecas. Mas eu acho que ainda é muito pouco, sabe? Eu acho que a autora, ela trabalha aqui nesse conto uma coisa que acontece muito em contos, mas em romances também, que é essa questão do impacto por meio de escala, sabe? Ela conseguiu
colocar algo muito grandioso para a gente refletir a partir de uma estrutura tão minúscula quanto aquele pequeno lampião da casa de boneca lá. Porque você vê assim, aquilo é uma coisa minúscula. Mas o valor sentimental agregado àquilo ali, né, sei lá, sentimental, psicológico, é muito grande. Isso acontece muito. Me lembrou muito o filme Cidadão Kane, tá? Também. O final desse conto. Aí vocês não viram o filme, enfim, não vou falar, né? É óbvio. Mas eu fiquei muito impactado mesmo. É um Eu conto, vi ele o vai filme. ficar comigo alguns dias ainda, tá? Esse conto aqui. Eu já vi o filme já, moço. Pois é. Porque o que acontece? É um cara bilionário e tal, mas quando no final do filme você chega e vê o que era aquilo, né? Fala assim, nossa, era isso, sabe? Então, assim, é uma diferença de escala muito grande. Eu acho que nesse conto a autora jogou isso muito bem. Inclusive, essa questão de escala está presente no trecho aqui para mim, que é um trecho muito interessante. Eu vou até sugerir vocês, se vocês toparem, que eu falei até no grupo lá, que a gente poderia, a cada encontro, atribuir as estrelas e citar um trecho do texto que chamou a atenção, né? Eu poderia citar vários aqui, mas já posso ler meu trecho então, gente? Pode sim, você falou que tem que sair também, né? Pode, pode. Beleza, eu vou ler então. Ó, o trinco de um lado estava fortemente fechado. Pet forçou com seu canivete, toda a fachada da casa girou para frente, pronto. Todos olharam juntos, ao mesmo tempo, para a sala de visitas e a sala de jantar, a cozinha e os dois quartos. Aquilo sim que era maneira de se abrir uma casa. Por que todas não se abriam daquele jeito? Era muito mais emocionante do que espiar pela fresta de uma porta e ver um pequeno hall com uma chapeleira e dois guarda-chuvas. Era aquilo, não era? Que você gostaria de saber sobre uma casa ou levar a mão à maçaneta? Talvez fosse assim que, ao dar uma volta silenciosa com o anjo, Deus abrisse as casas tarde da noite. Fiquei muito impactado com esse trecho também, tá, gente? Enfim, Quando lê em voz alta, tem uma coisa diferente também. sim. E engraçado, né? Porque a casa de bonecas para as meninas, que já tinha uma vida muito abastada, era tipo assim, a casa dos sonhos, né? Então, olha só, há uma inconformidade, né? As meninas, uma insatisfação, né? De colocar a casa da boneca uma casa ideal. E as outras, coitadas, tipo assim, ver o lampião bastava, sabe? É isso. Então, por isso que eu acho que esse conto realmente ele consegue ter essas escalas muito bem, e isso gera um impacto muito grande. Eu acho muito legal quando o autor ele consegue fazer isso, se conter, sabe assim, para gerar aquele final bem arrebatador. Isso aconteceu comigo também no filme que foi indicado ao Oscar esse ano, tá, gente? A menina silenciosa, o filme da Dinamarca. É um filme super contido e o final, tipo assim, arrasador também, sabe? Então, recomendo aí pra vocês verem também. Pra mim foi o É, melhor dos filme internacional, inclusive. e um detalhe que a gente esqueceu de citar é que daqui 2 meses vai estrear a Barbie, né? E parece que pela sinopse vai ter algumas coisas parecidas com esse conto, no sentido de, tipo assim, parece que a Barbie ela vivia no mundo das bonecas lá, e por ela não ser perfeita, ela vai sair em busca de uma jornada de descobrimento, assim, e tal, para o mundo dos humanos. E ela vai vislumbrar o mundo dos humanos. Então, vai ser interessante isso. Até porque acho que a proposta do filme é uma proposta mais alternativa mesmo, né? Não é de contestadora, né? Do filme. É um dos filmes mais aguardados esse ano, né? Eu mesmo estou bem curioso para ver. Uhum. O Yuri quer ler alguma parte também? Algum trecho? Posso ler? Deixa eu pegar Liga a aqui. câmera aí, pô. Vou ligar. É porque quando eu for falar, eu ligo, né, velho? Se eu ficar só ouvindo, aí ele fica no meu colo aqui, porque eu tá carregando a tomada, senão eu fico todo torto aqui. Mas deixa eu pegar aqui. Eu tinha separado um trecho, cara, que era um trecho que ele expunha um pouco daquilo que eu falei da Isabel, né? Da hierarquia, da superioridade. Na manhã seguinte, indo para a escola, as filhas dos Bornéus
não conseguiam andar tão depressa quanto gostariam. Elas estavam loucas de vontade de contar para todo mundo, de descrever, em suma, de gabar-se da casa de bonecas delas antes que a campanha tocasse. Sou eu que vou contar, disse Isabel, porque eu sou a mais velha. E vocês duas podem completar depois, mas eu conto primeiro. Não havia o que contestar. Isabel era uma mandona, sempre tinha razão, e Lotte e Késia conheciam muito bem os poderes que detinha por ser a mais velha. Elas passaram céleres no meio dos ranúnculos da beira da estrada e não disseram nada. E sou eu que vou escolher quem a vê primeiro. Mamãe disse que eu posso. Tinha sido combinado que, enquanto a casa de bonecas permanecesse no quintal, podiam convidar as meninas da escola duas de cada vez para virem vê-la. Não podiam ficar para o chá, é claro, nem perambular dentro de casa. Só ficar quietinhas no quintal enquanto Isabel mostrava as maravilhas dela. E Lori e Cassie permaneceriam olhando, deleitadas. Então, assim, é curto. Tem outros textos aqui que eu gostaria de citar, mas esse eu acho que explicita muito bem a diferença entre a Isabel e as outras. A diferença entre as hierarquias. Mas é basicamente isso. E a diferença também da sensibilidade, porque você falando aí, me lembrou desses ranúnculos aí, que parece que eram flores, né? Que a Isabel ignorou e que depois, no final, na hora que as meninas estão chegando, a autora cita de novo esses ranúnculos. Verdade. Que parece que a Késia via eles, né? Via essas flores, só que as outras meninas não. As outras irmãs dela não. Eu, assim, eu não gosto muito de escolher um trecho, assim, porque fica parecendo que um trecho é melhor do que os outros e nem sempre é Não, muito difícil moço, de escolher. Mas, mas eu acho que a ideia nem é essa, sabe? Porque quando a gente fala o Aham. trecho, por exemplo, a gente até ouvindo, igual eu ouvi o Yuri ler agora, meio que eu dei uma viajada, sabe? Igual você falou, a pessoa lendo, você ouvindo a voz da pessoa lendo e em voz Uhum. alta, tem uma. É verdade, pior que é mesmo. Impõe um ritmo diferente, sabe? Assim, eu acho. Eu acho que é interessante, é gostoso de ouvir, eu acho que é bom. Entendeu? Também Eu, acho. eu vou ler o final aqui, que eu acho que foi a parte também que mais me impactou, né? Porque, diferente dos outros contos que, assim, na visão do todo dos outros contos, principalmente do último, eu acho que eu tive um impacto talvez até maior numa visão do todo. Só que desse conto, o final, realmente eu fiquei mais arrasado do que do final dos outros. Então eu vou ler aqui esse finalzinho. Quando as Kelvins ficaram bem longe da vista dos Burnéus, sentaram-se para descansar um pouco, numa grande manilha vermelha, à beira da estrada. As bochechas de Liu ainda estavam ardendo. Ela tirou o chapéu com a pena e colocou-o sobre os joelhos. As duas olharam sonhadoras, por cima do campo de feno, além do remanso do ribeirão, para a cerca de madeira do curral, onde as vacas dos Logans esperavam para serem ordenhadas. Em que as Kelvins estariam pensando? Agora, nossa Elsa apertou-se mais à irmã. Já tinha se esquecido daquela mulher furiosa. Estendeu um dedinho, afagou a pena do chapéu e sorriu seu sorriso raro. Eu vi o lampiãozinho, disse ela mansamente. Daí, ambas tornaram a ficar em silêncio. Gente, é foda. Foda demais. E assim, só uma palavra que veio à minha mente quando o Eno leu isso aqui, assim, lógico que o impacto é perfeito, assim, o time, sabe, do impacto e tudo. Mas é de uma ternura, sabe, assim, tão grande. Eu acho que a palavra é essa, ternura, sabe, quando fala estender um dedinho, né, nossa Elsa, essas escolhas de palavras são colocadas aqui, a própria paisagem, né, que casa muito com isso aqui, estavam sonhadoras, essa dúvida que elas estariam pensando, é tudo muito bem encaixado, sabe, é genial, gente, esse final desse conto, é um dos melhores finais de contos que eu já li, para falar a verdade, assim, eu não tenho É medo de bom falar, mesmo. não, para mim é um dos melhores que eu já li. Desfecho. E você falando dessa questão de ternura, talvez tenha uma coisa pra gente pensar aí também, de talvez tenha uma diferença também dos contos das mulheres para os contos dos homens, né? Porque eu não sei, quando a gente leu aquele conto da Lídia, eu esqueci do que era, mas Que é o Herbário? herbário. era herbário.
Isso. trabalho. Parece que tinha alguma coisa que era diferente, sabe? E nesse conto você falou sobre essa questão da ternura, também parece que tem algo que é diferente. Assim. Não, legal, moço. É engraçado, eu nunca tinha, assim, parar pra pensar nisso não, é uma coisa a pensar mesmo, viu? Nossa, muito bom, né? Eu fico pensando assim, a gente. E tanta coisa a gente conhecer ainda, né? Enfim, muito legal. A gente tem que sortear o próximo, né? Falar nisso, né? Então, vamos sortear o Galera, deixa eu próximo falar um negócio com vocês depois, aqui na boa porque mesmo. no Ó, notebook aqui eu não vou conseguir. eu posso sortear aqui, tô com o computador ligado. Eu tô no celular, mas se o computador ligado, só para ler o conto. Gente, falando sério mesmo com vocês, a gente podia tentar ler esse conto quanto antes, para daqui para frente ficar só um conto por mês de boa, porque eu sei que depois do meio do ano Vamos o no final negócio de vai semana apertar que vem, velho. mais. Pois é, a gente podia fazer essa força-tarefa, porque assim, aí a partir de junho ficaria só um conto certinho por mês. Eu acho que seria legal a gente tentar fazer Sim, isso, sabe? pra mim dá. Fica bom. Beleza, vocês querem que eu sorteie? Pode sortear. Eu ainda vou ver aqui e vou dar uma resposta pra vocês aí na semana, se vai dar. Beleza. Ueno, de repente, se vocês quiserem, por exemplo, até fazer um dia à noite também, por mim de boa também, gente. Entendeu? Só de dia para mim que não Show. dá, né? Mas eu acho que seria legal a gente tentar, Pra a mim dá, partir de sim. junho, deixar um conto só. Aqui, como vocês têm sorteado? Que normalmente você ou o Yuri que sorteava no Vou sorteador no mesmo? sorteador e boto de 1 a 12. Então, vou sortear aqui, vou falar o número. Aí o Beleza? Enon Guia aqui. Antes aqui, só pra gente encerrar, a questão das notas aí. Porque a gente Ah, tava é. fazendo isso nos outros contos. E eu vou só falar essa questão das notas e a gente encerra a Eu gravação. já dei a minha, né? De cara, hoje. Não mudou de opinião, não? Não, mudei não. Pelo contrário, eu acho que confirmou, né, minha opinião, né? A discussão foi muito ótimo, como sempre, gente. E o Yuri? Cara, eu gostei muito da discussão. Para esse contra eu daria nota 4 de 5. O final me pegou muito também, principalmente depois que vocês comentaram, eu gostei muito. Mas não é um conto que pessoalmente me impactou tanto assim. Eu acho que tiveram outros contos que a gente leu que me impactou mais. É um conto bom, eu reconheço a qualidade dele, gostei muito da discussão. Mais uma vez, é uma discussão que melhorou o conto 1 milhão de vezes, né, como basicamente todas as outras também fazem. Mas assim como eu já dei nota 4 para outros também que eu gostei, mas não são meus preferidos, eu gostei desse também, mas não entraria nos meus preferidos, mas eu gostei bastante. Então eu dou nota 4. Beleza, moço. Eu eu acho que assim, eu acho que eu vou dar uma nota 4,5, Eu porque sabia que ia estar com moço. porque assim, eu acho que se eu tivesse achado mesmo com nota 5, eu acho que eu já estaria muito propenso a dar essa nota mesmo antes da discussão. Porque igual foi o último conto. E também eu acho que eu seria injusto com as minhas outras notas, porque eu acho que o nível continuou muito alto. E eu dei 4,5 para os outros 3 contos, né? Só um que eu dei nota 5, que foi o último. Então vou manter assim. Mas aqui, você sabe que esse nível sempre vai ficar alto, né? Porque, por exemplo, pelo menos vocês dois, quando vocês têm escolhido os contos, vocês buscam, às vezes, essas listas de melhores contos e tal. Não tem como errar, não, né? Tipo assim, eu Ah, vi os contos mas dois. Igual eu, às vezes, tento arriscar um pouco mais, pegando uma coisa mais conhecida, mas é meio que arriscado mesmo, que às vezes a gente pega uma coisa que não é tão legal, né? Só que tem a vantagem também, assim, a vantagem, sei lá se é vantagem, né? Talvez de conhecer um autor diferente e tal. Mas, assim, já deu muito certo, né? A gente já leu conto de autor que não era tão conhecido e que foi ótimo também, né? Então, Sim, sim. mas eu assim, acho agora eu não vou lembrar de cabeça, enfim. eu acho que sempre corre o risco, assim, sabe? Porque e a gente meio que vai na aleatoriedade um pouco, porque igual eu, por exemplo, eu tinha o interesse de ter uma temática, e de ter um conto de uma mulher. Só que essa autora mesmo, ela tem outros contos que são tão falados quanto esse, e a gente não sabe se vai acertar no que é bom. É verdade. Por exemplo, a gente lê um conto
que a gente não discutiu, porque na época eu não estava no grupo, mas que foi o do Dostoiévski. E eu não tinha gostado muito dele, não. E olha que era um autor, assim, que, meu Deus. E diferente desse autor, a gente leu outros russos e que eu gostei muito mais, né? Aquele conto Ah, do Gogol mesmo, O Nariz, é um conto engraçado pra caralho, mas eu achei aquele conto, assim, genial. aham, não, sim. Pois é legal isso, né? E eu sou uma pessoa a favor da aleatoriedade, sabe? Eu gosto disso, eu acho legal. Mas só lembrando aqui, rapidão, até abri aqui a lista dos contos, mas, por exemplo, quando eu escolhi aquele da Simone de Beauvoir, o monólogo, né? Eu tive meio que o medo, assim, de não ser uma coisa legal. Eu acho que a gente gostou muito, né? Também quando a gente Sim. discutiu esse ponto. Mas eu fiquei meio com medo, assim. A Lígia Fagundes Telles, eu meio que tinha noção de a gente gostar, que eu já sabia que ela era fodona, sabe, assim. Mas a Simone de Beauvoir, eu não sabia que se vocês gostariam ou não, sabe? Porque meio que eu também não tinha lido, né, esse conto, e fiquei assim, será que vai ser legal e tal, e foi bom, né? Então, É, é, enfim. e A só pa- mais uma última informação também sobre essa autora que a gente leu hoje, que ela nunca escreveu nada que... Ela sempre escreveu contos, né? Só que desse conto específico dizem que é meio que parte de uma trilogia lá. Aí tem gente que fala que ela tinha uma intenção de fazer uma novela, ou talvez até um romance, só que mesmo assim foram contos, né? Então fica isso também pra gente pensar depois como que seria esse conto articulado com os outros contos que tem essas mesmas personagens. Aham, sim. Oi, Yuri, Oi. eu tô vendo você com pigarro aí, você tá com a garganta doendo? Cara, garganta doendo não, eu tô com o nariz entupido. Aqui, vou te falar um negócio que vai te ajudar, tá? Pro nariz, eu acho legal você lavar mesmo com soro ou com alguma coisa aí nasal, sabe? Essa coisa de boa. Faça a lavagem. Aham. Não assou o nariz forte, tá? Não é legal, porque você pode mover seu septo aí. Agora, aqui, eu vou te falar um negócio que pra mim é bom, não sei se você vai ser, sabe? Você tem problema com comer ovo? Não, né? Bastante. Cara, se conseguisse comer um ovo mole. Ah, não, aí eu não gosto, não. Eu gosto de comer mexido. Como 12 ovos por dia, cara. Não. Ah, então beleza. Porque se conseguisse comer ovo mole, mas com tempero que leve Não, mas, alho, com sal e nossa, mas tal. ovo mole, eu tenho pavor de ovo mole, cara. Eu não sou tão fã também, não, sabe? Tipo assim, mas na hora que eu tô com essas coisas assim, eu faço e me ajuda um pouco. Mas aqui, você tá tomando remédio, você falou, né? Tô. Toma muito líquido, viu, Yuri? Quando a gente tá assim, toma muito líquido, toma bastante água. Você já deve tomar, né? De qualquer forma. Tomo demais. Mas deixa eu tomar, não, moço. Tá? E manda notícia pra nós aí. Eu devo tomar uns Aqui, pode 4, ser. 5 litros de água por dia. Isso aí, continua tomando e eu vou te cutucar no grupo depois lá, saber o que você tá, viu? Show de... Não, mas eu já dei uma Aqui. melhorada boa. Eu tava bem mal no. Cara, Ah, de beleza, que sábado bom. passado até quinta-feira, eu tava bem mal. Bem mal, sabe? Mas de quinta pra sexta eu já comecei a melhorar. Eu ontem já tava tranquilo, hoje já tô bem também. Ah, graças a Deus, beleza, então, moço. Posso Aí sortear, sorteia galera? aí, pode sortear. Aí o Enon vê qual conto Ah, caiu. uai, galera, sorteei aqui, deu um erro no site, acredita? Sortear de novo. Não saiu nada, não. Vou atualizar a página, ó, bem que bloqueou, falando que o meu e-mail não tá permitindo, doidão. Ué. Peraí. Ah, entendi, que eu não coloquei de 1 a 12, não, tava de 1 a 100, aí eu acho que tinha que escolher, peraí. Ô, gente, deu certo, eu vou tentar outro site, sorteador não deu. Não, qualquer coisa a gente sorteia depois também, pô. Mas é rapidinho, deixa eu sortear aqui o... Entrar em outro site. Entrei aqui. Número 5. Qual que é, Enon? É um do Yuri, o afogado mais bonito do mundo. Gabriel Garcia Marques, hein? Então é isso aí.
Interessante que esse conto, eu acho que ele faz parte daquele livro do Gabriel Garcia Marques, que é 12 Contos Peregrinos. E tem um conto desse livro que foi trabalhado no Diálogos, né, que a Ashley escolheu. Esqueci o nome agora, porque é um conto desse livro, inclusive. E um conto excelente, viu? Mas show de bola. No final de semana a gente, qualquer coisa, confirma com o Eno e comenta, então. Por mim dá. Tranquilo, Beleza. tranquilo, moço. Mas depois vê Aqui, se você consegue me mandar a gravação. Vê se você consegue baixar primeiro, né? Você vai, assim que você desligar a ligação aqui, você vai esperar uns 5 minutinhos, ela vai aparecer no seu chat. Aí você clica em 3 pontinhos e clica em baixar. Ou qualquer coisa, se você quiser, você me passa seu Skype, eu abro no meu e baixo aqui. Tá, Você não tem que me mandar. acho que é melhor até, né? É Porque aí melhor. você já baixa direto. Mas primeiro você vê se aparece, aí você fala lá no grupo, aí depois a gente vê. Beleza. Show de beleza, bola, então, então. galera. Um abração para vocês, melhores, Yuri. Falou, Eno. Falou. Valeu, pessoal. Falou, gente. Até mais. Até a Valeu. próxima. Tchau, Tchau. 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 Tchau.